Olá, amiguinhos. E aí? Vamos aplicar um pouquinho dos nossos conhecimentos de área? Nós temos aí um problema do Cefet 2016, onde eles estão cobrando essa área achurada, tá? Mas tem detalhes importantes aqui. Vamos pegar um marca-texto, né, que ele está dizendo aqui que essa área achurada é de mata nativa e tal, pereré, pereré. Mas o ponto B é o ponto médio do segmento, AE. Então, vamos ficar de olho aqui, ó, no ponto B, que é o ponto médio do segmento AE. E C é o ponto médio do segmento EF. Então, vamos também ficar de olho aqui, ó, no ponto C, que é o ponto médio. Então, com base nisso, o que a gente tem? Essa figura, você pode observar aqui, ó, ela tem 50 metros, esse lado aqui, que é igual a esse, que é igual a esse. E aqui também 50 metros, que é igual a esse. Então, é uma área quadrada conforme está aqui. Bom, se tem 4 quadrados aqui, né? Olha só que interessante. E os lados medem 50 metros desses quadrados, então aqui eu vou ter, né, 25, aqui eu vou ter 25, aqui eu vou ter 50, aqui eu vou ter 50, aqui, ó, nesse pedaço aqui, 25, e aqui nesse pedaço, 25, tá? Então, acabou o problema. A partir do momento que eu prestei atenção que isso aqui é, né, uma área quadrada, que B é o ponto médio, que C é o ponto médio. Então, matar essa área achurada aqui vai ser fácil demais. Primeiro, vamos apagar essa bagunça, né, e vamos ver como é que o professor Rezende resolveu isso para você, tá? Olha só, a área achurada, se eu pegar o quadrado todo e tirar a parte laranja, né? Se eu tirar a parte laranja, se eu tirar essa parte aqui e essa parte aqui, eu vou ter exatamente o que eu quero, porque esse ponto aqui é o ponto A, esse ponto aqui é o ponto B, esse ponto é o ponto C e esse ponto é o ponto D. Beleza. Tá? Então, tem que calcular essa primeira área, depois calcular a segunda área, depois calcular a área do quadradão, né, que é essa área toda aqui do quadradão, né, que é quadradão que eu digo é isso aqui, ó, que eu vou rabiscar aqui, ó, esse quadrado aqui. Que aí eu tiro a área 1, tiro a área 2, vai sobrar exatamente isso aqui, né? Então, eu vou calcular a área desse quadradão aqui, tiro a área 1, tiro a área 2, eu já descobri quanto mede, né? Olha aqui os valores, 25, 25, 25, 50, né? Então, facinho, né? É importante a gente saber calcular as áreas. Então, a primeira área, olha lá, é como se eu tivesse, né? Se eu virar esse aqui ao contrário, eu vou ficar assim, ó, sem problema nenhum. Isso aqui vai valer 25, 25. Então, a minha base é 25, a minha altura é 25, base vezes altura sobre 2. Legal. Então, base vezes altura sobre 2. Tá aqui, ó, 25 vezes 25 sobre 2. Tá aqui. Eu não fiz a conta, deixei assim mesmo. Pode ser que eu use, né? Tá? Então, vamos ver o que eu fiz depois. Olha aqui. Calculei a segunda área. Né? Um cateto é 25, o outro cateto é 50, a mesma coisa, né? Se eu virar isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar assim. Então, isso aqui vai ficar 50, isso aqui vai ficar 25. Então, base vezes altura, né? Ou comprimento vezes largura sobre 2, se isso aqui fosse um retângulo, né? Então, base vezes altura sobre 2. Beleza, beleza. Então, vamos apagar isso aqui. E vamos ver. Então, calculei a primeira, calculei a segunda
E agora foi a hora, né, que nós somamos as duas áreas. Então, sobre 2 aqui, né, sobre 2 aqui, ó, que beleza. Então, ficou assim, ó, 1875 sobre 2. Legal. Então, área laranja. Vamos ver o que eu fiz depois? Ah, o quadradão, né, que é 50, 50, ó. 50 tá aqui, 50 tá aqui, né? Então, ó, vai ser 50 vezes 50. Então, essa área A', que é L ao quadrado, é 2.500 metros quadrados, né? Então, vai ser 50 vezes 50. Beleza. Então, foi o que eu falei. Basta a gente tirar da área A', que é 2.500, né? A gente tirar a área que eu somei aqui, que deu 1.875 sobre 2. Resolvendo esta continha aqui, ó, 1.875 sobre 2, dá 937,50. Subtraindo, eu tenho a resposta certa. Legal? Vamos a um outro exemplo, porque esse aí foi bem gostoso de fazer. Vamos a um outro exemplo. Está aqui. Ó. Esse já é um pouquinho mais difícil, né? Vamos pegar aqui o nosso marcador, porque é sempre bom a gente ler, né, ele junto, né? Então, vamos lá. Pai de 2 filhos, comprado 2 terrenos, papapá, pereré, terreno visitado, demarcado, né, como se observa na figura B. Tá? Então, tá aqui. Ele quer fazer essa estrutura aqui, né? Agradou ao filho mais velho, por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno. Agora já tem. Se tem um filho mais, né, um mais novo, ó, um para cada filho, ó, tá? Mas aí, ó, ele precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Legal. Então, o comprimento seja 7 metros maior que a largura. Legal. Então, um filho tem esse projeto aqui, tá? E o outro filho necessita que o terreno tenha essa dimensão. Então, o pai pode comprar, né, associar uma coisa a outra, né? Ele está querendo isso e está querendo isso. Está querendo as duas coisas. Então, ó, para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais. Ah, então olha só, ele quer saber o comprimento, né, e a largura desse terreno aqui, mas de tal forma, porque ele aqui não tem a medida, que esse terreno tenha esta área aqui. Olha que coisa legal. Então, esse terreno que ele não sabe quanto mede, mas que para um dos filhos tem que ter essa exigência, né? Uma dimensão ser 7 unidades maior que a outra, tá? E atender essa necessidade, ter essa área. Legal. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, caramba, professor, mas você está falando sério? A gente vai ter que calcular essa área? Mas que figura é essa aqui? É uma figura assim, ó, assim, 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 assim. Complicada essa figura. É complicada, né? Mas na geometria nós temos aquelas retinhas mágicas, né? Se a gente traçar essa retinha mágica aqui, ó, aqui vai ficar um triângulo retângulo e aqui outro triângulo retângulo. Então basta calcular a área de um e a área do outro. E aí você tem a área dessa figura esquisita. Professor, mas como é que eu vou calcular essas duas áreas? A área do triângulo retângulo, lembra do triângulo retângulo? É o produto dos catetos. E ele tem, ó, 15, 15, e aqui ele tem também, ó, é 3 e aqui é 21. Só que eu vou explorar um pouquinho mais
para a gente lembrar, né, de como a gente acha esse valor aqui. Não precisa. O problema já acabou, né? Acabou entre aspas, né? Que eu teria que achar aquela área lá em cima, que vai ser x vezes x mais 7, que vai ser igual à soma dessas áreas, A1 mais A2. Pronto. Agora o problema já acabou. Só resolver isso, tá? Eu não preciso achar essa linha pontilhada aqui, eu não preciso, tá? Mas se eu observar, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho. Então isso aqui, ó, é a metade de um quadrado. Eu vou rabiscar aqui, depois eu vou apagar mesmo, né? Isso aqui é a metade de um quadrado. Então esse amiguinho aqui, ó, esse amiguinho aqui é a diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado, olha que legal. E nós já vimos que a diagonal do quadrado, está aqui, ó, a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. E o lado foi dado, é 15. Então seria 15 raiz de 2. Que legal, professor. Mas não precisa, a gente não vai usar isso. Não, né? Mas é sempre bom a gente ter a visão, né? Vamos ver como é que eu fiz? Olha lá. A retinha mágica está aqui, né, que eu disse que não precisaria, o 15 raiz de 2. Tracei o amarelinho aqui, né, para a gente poder ver que era um quadrado de lado 15, tá ok? Então eu tenho aqui uma diagonal que é 15 raiz de 2. E como eu falei para vocês, basta a gente, né, calcular essas duas áreas. A área desse triângulo aqui e do triangulinho. São dois triângulos que a gente tem que calcular a área. Então aqui, ó, base vezes altura, e aqui sobre 2, e aqui base vezes altura, que é 21 sobre 2. Vamos ver? Olha lá. Área do retângulo, lá em cima. X, que é base, vezes altura. X vezes x mais 7, então dá x ao quadrado mais 7x. Essa é a área do retângulo. Beleza. Tá? Essa aqui é a área do triângulo 15, 15. Tá? Olha lá, base vezes altura sobre 2. Tá? Então ficou 15 vezes 15 sobre 2, dá 112,5. Então é a área desse triângulo aqui, 15, 15. Tá? O triângulo maior. Aí depois calculei a área desse triângulo aqui, né? Do outro que é o menorzinho. Vamos numerar aqui? Ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Então, essa é a área do triângulo 1, essa é a área do triângulo 2. Beleza, tá legal. Então, agora a gente tem que somar a área do triângulo 1 com a área do triângulo 2. Né? Eu tenho que somar isso. Né? Então, somando, né? Somando, vamos apagar. Então, agora eu somando as duas áreas, eu tenho exatamente 144. Então, esse x ao quadrado mais 7x tem que ser igual a 144. Passo 144 para lá, vai ficar menos 144. Faltou aqui não, ao quadrado a gente bota, não tem problema nenhum, né? Que eu coloquei em cima, esqueci embaixo. E isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? Que já tem na matemática aplicada lá do canal, já tem, mas eu vou até revisar aqui também no SOS de segunda temporada, tá? Mas já tem no canal. Você tá com vontade, vai lá estudar a função de segundo grau, que você vai ver como é que se acham as raízes de uma equação do segundo grau. Bom, e aí a gente vai achar duas raízes, ou essa aqui, ó. Que beleza. Só que x representa lado de um quadrado. Não tem lado negativo. Não tem, ó. Uma raiz é 9 e a outra é menos 16. Não existe. O símbolo de não existe é esse aqui, ó. Não existe, né, lado negativo. Não existe lado negativo. Então, a minha resposta é 9 metros. Então, esse meu x aqui
9 metros. Beleza? E essa outra dimensão aqui vai ser 9 mais 7, 16 metros. Que foi exatamente isso que ele perguntou. E aí, gostou? Quer resolver mais exercícios? Quer tirar mais dúvida? Coloque aqui, ó, tem dúvida? Olha aqui, ó. O professor Rezende sempre coloca isso aqui para vocês, ó. Coloca lá no comentário, tá ok? Então, professor Rezende, RTK Concurso, mini coraçãozinho para você.